compartilhar com vocês de maneira bem breve. Se você puder abrir aí comigo em Colossenses 1, nós vamos falar sobre alguns pilares da igreja de Colossos que nós podemos aplicar na nossa vida. Colossenses 1, nós vamos ler do versículo 3 ao 8. Se puder jogar o texto aí para a gente, por favor, Kevin. Colossenses 1, do 3 ao 8. Glória a Deus. Colossenses 1, versículo 3 até o versículo 8. Amém. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Amém? Pessoal, para a gente falar sobre pilares, a gente tem que explanar um pouco sobre o que seria um pilar. Um pilar, obviamente, é algo que sustenta, é algo que dá base. É comum você ouvir alguém dizer o seguinte: eu perdi a minha mãe, eu perdi a minha base. Eu perdi o meu marido, eu perdi a minha base, eu perdi a estrutura, eu perdi o meu porto seguro. Então, quando nós falamos sobre esses pilares da igreja de Colossos, eu quero trazer eles aqui de maneira bem breve para você entender qual o pilar da igreja de Colossos que nós, como cristãos, nós devemos, por obrigação, buscar e ter na nossa maneira. Um pilar, numa definição própria e bem vulgar, seria algo que te dá estrutura, algo sólido no que você pode se apoiar. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. A primeira coisa que a igreja de Colossos tinha, e que nós, enquanto homens e mulheres de Deus, nós precisamos, é reputação. Mas eu não estou te falando de uma reputação de ter um nome limpo, de ser bem falado, as pessoas olharem para você e falar, aquela pessoa vem de uma família boa. Eu não estou te falando dessa reputação social. Existe uma reputação que ela está acima da reputação social, que é a reputação do céu. A reputação do céu. Alguém olhar para você e ver em você uma referência que aponta para o céu, amém? Não sei se você já teve experiências assim, alguém olhar para você e falar o seguinte: aquela pessoa, ela tem alguma coisa do céu para colocar dentro de mim. Ela pode trazer algo espiritual para trazer para o meu entendimento. Seria mais ou menos quando alguém chega para pedir um conselho, ou uma oração, ou num momento difícil. Nós precisamos de uma palavra, porque nós temos a palavra da verdade em nós. E há uma reputação entre a igreja para aquele povo da igreja de Colossos. A pior coisa que tem, querido, é a gente ouvir reputação de igreja. Tem momentos que você ouve falar de uma igreja e fala assim: não, e a igreja tal? Aquela igreja é morta, aquela igreja é fria. E a igreja tal? Aquela igreja ali só tem ladrão. Não, e a igreja tal? O que você acha da igreja? Lá prega heresia. E fulano de tal, falso testemunho o tempo todo. É ruim você ouvir falar isso, porque às vezes parece que nós somos farinha do mesmo saco. Eu não sei você, mas quando eu vejo um escândalo na mídia, que um pastor fulano de tal, aconteceu alguma coisa, ele traiu a esposa, e depois que ele traiu a esposa, ele revoltou,
e ele foi para a mídia, ele foi para o Facebook, ele foi para o Instagram e começou a jogar tudo. Talvez você fale, pastor, mas é verdade, mas entristece o meu coração. Entristece o meu coração. Muitas pessoas têm uma reputação. É tão ruim quando a gente vai conversar com alguém e ele chega e fala o seguinte: conversei com fulano da sua igreja, aquela pessoa está ficando doida. Esses dias eu estava em uma festividade e um cara chegou para mim, me abraçou, acostumado a jogar bola comigo para todo lado, e falou assim: Nelson, cara, eu sempre tive uma simpatia muito grande pela igreja, nunca entrei nos Transformados, e um dia eu decidi entrar. Falei, essa semana eu vou lá no culto, vou no culto do Nelson. Aí beleza, vou no culto de quinta-feira, parece que é uma coisa do diabo. Eu falei, o que aconteceu que você não foi? Ele falou, não, terça-feira eu fui visitar uma célula. Fui numa célula de uma pessoa que me chamava sempre, entrei na célula, primeira coisa que a pessoa falou comigo, que minha avó ia para o inferno, porque minha avó acreditava em Maria. E a minha vontade, irmãos, desculpa pastor, talvez o senhor vai até puxar minha orelha, mas essa pessoa que falou isso, ela está fora da visão, irmão. Ela não entendeu nada. Quem cabe julgar, querido, é Cristo. O nosso papel aqui na terra é amar as pessoas. O nosso papel aqui na terra é amar a pessoa, é trazer a pessoa mais para perto. É isso que nos faz ter uma boa reputação. Não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça das pessoas, não quer dizer que você vai encobrir o pecado da pessoa, nada disso. É você amar a pessoa. Transferência de vida com Deus não acontece com imposição de mãos. Transferência de vida com Deus acontece com relacionamento. Você convive com a pessoa vê Deus na sua vida, e a partir do momento que ela vê Deus na sua vida, o Deus que habita na sua vida começa a ser transferido para a vida daquela pessoa. Porque ela passa a ficar constrangida com o que você tem dentro de você. Essa transferência por imposição de mãos, vem aqui que eu vou impor sobre você as mãos, você vai receber a unção triplicada, dobrada, quadruplicada. Nós temos que crer no amor, queridos. No amor que pode exalar através das nossas vidas. A igreja de Colossos, ela era uma igreja que tinha uma igreja forte em sua fé, e uma igreja que Jesus habitava nela. Não quer dizer que era uma igreja que saía gritando para todo mundo ouvir, mas era uma igreja que era forte na sua fé, que tinha a sua fé alicerçada. E o primeiro pilar, esse pilar chamado reputação, ele só pode existir se a base dele for a fé. Quando você convida uma pessoa para ir na sua célula, você fala assim, fulano de tal, você vai vir para a minha célula. A pessoa foi um dia numa reunião, se o seu interesse é manter aquela pessoa porque, de alguma maneira, o lanche é bom, ou o papo é agradável, ou o convívio social é muito bom, isso não é base para ninguém se manter em uma célula. A base é a sua reputação e a sua fé. A reputação e a fé. No começo da nossa conversão, nós entramos em tantas situações difíceis, tanta situação difícil. A gente encontra algumas pessoas, a gente bate nisso, a gente bate naquilo, não faz desse jeito, não faz de outra maneira. Isso daí vai te levar para o inferno. Dessa maneira você está perdendo. E isso é falta de discernimento, irmão. Isso é falta de discernimento. Muitas pessoas estão sendo chamadas no nosso tempo e estão sendo chamados com um único propósito, que é o propósito do amor. É o propósito do amor. Tem pessoas que, quando você chamar ela para ir para a cela a primeira vez, qual que vai ser a reflexão que ela vai fazer? Nossa, pessoas para me chamar para ir numa festa, para isso, naquilo, eu tenho o tempo todo. Mas é difícil aparecer alguém que me chama para ir para a igreja, para ir para algo nesse sentido.
E quando você começar a demonstrar amor, e não é um amor fingido, demonstrar amor de verdade, aquela pessoa vai começar a entender. Sabe por que às vezes eu paro para pensar, eu acho que a dificuldade que eu tenho de alcançar o coração dos meus pais, não é porque eu sou, é porque às vezes dentro da minha casa, da casa deles, eu estou agindo mais como filho, do que como alguém que exala o amor. Porque filho erra, relacionamento com o pai, filho, na maioria das vezes o seu pai vai estar certo. Então você precisa zelar por essa reputação. E por que será que a igreja de Colossos ela tinha uma reputação? A reputação deles era presente porque eles tinham uma fé constante. Abra aí comigo em Colossenses 2:5. Nós vamos ler aqui o motivo da reputação. Olha aqui. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o que para a igreja de Colossos? Olha, eu não preciso estar com vocês o tempo todo, mas o fato de não estar com vocês não quer dizer que eu não consiga verificar, que eu não tenha pessoas aí dentro que testificam, que vocês têm uma fé constante, que a fé de vocês não é uma fé momentânea, não é uma fé baseada em eventos, não é uma fé baseada em um momento da igreja. O que me alegra em vocês é ver que há uma fé constante. A nossa reputação enquanto cristãos, ela deve ser marcada por uma fé constante em nós. Uma fé inabalável. Mas aí talvez você fale assim, pastor, eu já vi que eu perdi tudo, porque no primeiro pilar eu não tenho essa fé. Calma, querido. Essa fé constante, ela não é uma fé de passo de mágica. Ela é uma fé baseada em convicções. E convicções, elas só vêm na medida que eu trago elas para a minha vida. Quando eu medito na palavra, a palavra tem convicções tão firmes, tem princípios tão estáveis que você traz eles para a sua vida. De acordo com que um princípio está na sua vida, você consegue transferir esse princípio, externalizar esse princípio, demonstrar esse princípio, mostrar que você, acima de tudo, você decidiu escolher um caminho que é inabalável, é o caminho do Senhor, amém? Você tem que conseguir trazer esse princípio, e essa era uma das características com relação à reputação da igreja de Colossos. O primeiro pilar, uma reputação baseada na fé. E a pergunta para nós hoje seria: qual é a nossa reputação? E como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Como está a sua fé? Eu vivi uma experiência com Deus essa semana, e eu já compartilhei ela umas 2 vezes, querido, com todo mundo. E é uma coisa tão pequena que aconteceu comigo, mas que dependendo de onde eu contar, o povo vai me chamar até de mentiroso. Eu não vi anjo, eu não vi nada, querido. Eu não expulsei nenhum demônio, eu não ressuscitei ninguém. Mas é perigoso alguém me chamar de mentiroso. Eu vim em alguns conflitos internos e buscando uma direção de Deus para esse ano de 2017, a partir do mês de abril, querendo mudar algumas coisas. Conversando muito com a minha esposa, falei, nós precisamos nos posicionar em determinadas áreas da nossa vida, porque agora nós vamos entrar em um período mais complicado. E aí sábado, já dando início a um sonho que Deus colocou no meu coração ano passado, sábado eu fui dar aula para uma faculdade lá de Goiânia, eu nem comentei com o pastor, para o curso de segurança do trabalho. 10h30 teve um intervalo, fui numa padaria, comprei um lanche. A partir do momento que eu lanchei, eu saí da padaria e sobrou 20 centavos em 2 moedas de 10. Tem mais alguém aqui que não gosta de ficar guardando moeda no bolso? Eu fiquei com aquelas moedas na mão, falei, gente,
Olha o que é a mediocridade do ser humano. Eu pensei assim, eu posso pegar essas moedas e colocar elas aqui no muro, alguém vai chegar e acha. Eu posso pegar essas moedas e colocar no porta-luva do carro ali e tal, e alguém vai, e depois uma hora eu vou precisar. E fiquei pensando nessas moedas. Parei em frente ao carro, coloquei elas em cima do carro, uma moeda em cima da outra. Entrei no carro, mexi em algumas coisas, e rapidamente eu esqueci das moedas e voltei para dar aula até 4 horas da tarde. Dei aula até 4 horas da tarde, as moedas ficaram em cima do carro. Por isso que eu estou falando que você pode falar que eu sou mentiroso. Você pode pensar. Aí eu saí dali 4 horas, fui para casa. Cheguei em casa, fiquei pensando, será que eu jogo um futebol? Fui lá para o Santa Cruz jogar um futebol lá na quadra do Santa Cruz. Joguei bola até tarde. Saí de lá, vocês viram a chuva que caiu no sábado, né? Saí correndo, fui para casa, tomei banho. Vim para o culto à noite. Acabou o culto, fui embora. Vim de manhã para a igreja para dar aula do Lidere no domingo de manhã. Mesma trajetória, fui para casa depois, voltei à noite para o culto. Segunda-feira saí para trabalhar. Segunda-feira, 1 hora da tarde, querido. Na hora que eu estou tirando o carro da garagem para ir levar minha filha para a escola, a Jéssica falou assim comigo, o que é isso em cima do carro? E na hora eu falei assim, Deus, não é possível que essas 2 moedas ficaram em cima do carro. E a Jéssica pegou 2 moedas de 10 centavos e colocou na minha mão. Eu falei, gente, 2 moedas de sábado, até hoje em cima desse carro, com aquela chuva, eu andando para cima e para baixo, passando de quebra-mola, indo num lugar, indo em outro. Fiquei com aquilo na minha cabeça. E dentro de uma visão pessoal, querido, depois conversando com a minha esposa, ela falou, meu bem, tem tudo a ver com a decisão que nós estamos querendo tomar na nossa vida. Uma das metas nossas é alcançar uma estabilidade em várias áreas da nossa vida. E através de 2 moedas, pode parecer algo assim que eu estou até espiritualizando demais, querido, mas o que Deus falou comigo é o seguinte, sou eu que vou te trazer essa estabilidade. Sou eu que vou fazer você se manter de pé, vocês se manterem unidos, independente de onde vocês estiverem, independente das tribulações, independente da chuva, independente da velocidade, do curso das coisas, sou eu que vou manter vocês estáveis como um casal. E eu vejo assim, que essa estabilidade, ela depende muito de constância. Eu não sei se você, dentro de um relacionamento, você já virou e falou o seguinte, ó, eu prometo mudar. E a partir da próxima semana já voltou tudo. Ou você falou assim, a partir da semana que vem eu prometo ser mais frequente no culto. E você passou 2 semanas e mudou tudo. Você, resumidamente, como eu, não foi o quê? Constante. E a igreja de Colossos, ela tinha uma reputação e uma fé constante. Eles não oscilavam, e era por isso que Paulo estava alegre com aquela igreja. Porque eles mantinham a fé no mesmo padrão. Eles decidiram abrir mão de tudo. E existem pessoas que parece que elas estão brincando com as coisas de Deus, e elas não decidem abrir mão. Elas se mantêm constantes em um determinado período, aí a vida tem uma reviravolta, e depois ela oscila de novo, fica equilibrando, a vida dá outra reviravolta, ela dá uma firmada e depois o mesmo ciclo. E esse é um ciclo que é um problema em todo o Brasil, querido. Eu não estou falando para a comunidade sendo transformados, eu não estou falando para a cidade de João Pinheiro, é um problema de todo o Brasil. Constantemente você tem contato com um amigo, igual eu tenho contato com um amigo ou outro, e o cara fala assim, estou mal. Passa um tempo, eu vejo o cara voltou e está bem. Passa um ano, está mal de novo. Então, parece que está vivendo em um carrossel de emoções, em um carrossel de vida com Deus, e nunca está estabilizado. E a palavra fala para nós termos os nossos olhos no autor e no consumador da nossa fé. Para nós termos os nossos olhos buscando ser iguais, nós temos que buscar ser iguais àquele varão que tem uma estatura perfeita, que é Jesus Cristo, que seria o nosso modelo. Nós temos que pôr a mão no arado e não olhar para trás. Tudo fala de ter foco, de se manter no caminho, de não oscilar nem para a direita e nem para a esquerda, de manter a sua trajetória independente do que aconteça.
independente do que aconteça. Hoje nós estávamos no velório não, ali amparando a irmã, e num determinado momento, todos ali em choro, ela baixou a cabeça sentada e falou o seguinte: eu preciso entender o que Deus quer fazer na minha vida. Eu preciso entender qual é o propósito de Deus com tudo isso que está acontecendo. Não seria, querido, nós não iríamos julgar se uma pessoa fragilizada, vivendo a situação que ela está vivendo, se a pessoa falasse o seguinte: eu não creio em Deus. Deus destruiu a minha vida, Deus destruiu a minha família, mas a pessoa vivendo uma situação difícil, ela prefere se perguntar: qual o propósito de Deus? Isso é estar com os seus olhos no alvo. Isso é estar com a sua base sólida, com o pilar da fé e da sua reputação em Cristo intacto, com esse pilar intacto. O segundo pilar, eles eram conhecidos pelo seu amor. O primeiro, reputação e fé. O segundo pilar, o amor. O amor não só que eles tinham pelo Senhor, mas o amor que eles tinham uns para com os outros. Um amor solidário. Um amor que não esperava barganha. Porque se existe algo que é comum no nosso tempo, no século em que nós vivemos, é o quê? O amor baseado na troca. O ser humano é importante enquanto ele tem algo para oferecer. Hoje eu conversava com uma pessoa, ex-militar, 8 anos como militar, e depois de 8 anos como militar, essa pessoa conheceu as drogas, e ela contava para mim, ela falava assim: Nelson, impressionante que quando eu voltei para a minha cidade, eu lembro nos primeiros anos quando eu voltei, enquanto eu era militar, eu descia do ônibus na rodovia, eu andava poucos minutos, alguém aparecia e me dava uma carona, me deixava na porta da minha casa. Eu tinha convites para ir em jantares, eu tinha convites para ir em reuniões, eu era reconhecido. Passei não sei quantos anos mendigando em São Paulo. Decidi voltar para a minha cidade. Me deixaram na rodovia e eu fui sujo e com fome, andando até a porta da minha casa. A única porta que abriu para mim foi a porta da minha mãe. E ali eu vi o que um homem vale. Nós vivemos em um tempo que você vale o que você tem para oferecer. Mas como cristãos, nós precisamos ter esse pilar, o amor para com o nosso próximo. Não é o que ele tem. Como você olha para uma pessoa, querido, eu vou ser sincero para você. Às vezes algumas pessoas perguntam por que nós falamos tanto sobre questão de célula e sobre tudo. Eu vou falar uma coisa para você bem honesto, vou ser bem honesto. 10 anos atrás, após aceitar Jesus na minha vida, o primeiro lugar que eu encontrei, as primeiras palavras que fortaleceram a minha fé, foram ali na praça, em frente à atual Secretaria da Saúde. O pastor Dena, naquela época, ele tinha uma célula, ele dava a célula ali na praça. Eu lembro das primeiras reuniões, eu lembro do primeiro estudo de célula. E célula, às vezes, é uma coisa que você precisa tomar cuidado. Porque quando você está trabalhando com células, você tem uma visão um pouco otimista demais das coisas. Então, quando eu olho para uma pessoa, às vezes, além de ver aquela pessoa e pensar assim: puxa vida, essa pessoa, Jesus tem tudo para alcançar o coração dela. Às vezes eu sonho um pouco mais, eu projeto um pouco mais. Eu falo: será que nós vamos ter uma célula na casa dessa pessoa? Será que essa pessoa vai ser um líder de célula? Será que essa pessoa um dia vai se tornar um pastor? Será que essa pessoa um dia vai cantar no louvor da igreja? Será que essa pessoa um dia vai se tornar um missionário? Onde essa pessoa vai estar? E é por um amor, querido, um amor que ele é tão assim, de doação, porque não é pelos homens da igreja, mas se teve um lugar que as pessoas acreditaram em mim, foi dentro da igreja, junto com a noiva.
Não estou te falando de denominação. Estou te falando de estar com pessoas de Deus. De olhar para uma pessoa e uma pessoa olhar para mim e falar assim: cara, ó, Deus tem um propósito na sua vida e você tem um potencial e você vai alcançar os seus objetivos e você vai conquistar a sua família, você vai ter um casamento excelente, você vai ser um líder com excelência. Deixa eu te falar, você vai ir além. Eu acho que foi a primeira vez que uma pessoa acreditou em mim, sabe? Que falou o seguinte: ó, você vai conseguir. E foi entre a noiva, entre a igreja que eu encontrei isso. Não quer dizer que se você precisa de motivação, você precisa vir para a igreja. Mas só o simples fato de você estar em comunhão, esse pilar que a igreja de Colossos tinha, ele é um pilar que se evidencia entre o corpo, que é o pilar do amor ao próximo. De amar o seu irmão, de respeitar as limitações que ele tem e entender que essa pessoa, ela tem um potencial para alcançar coisas que estão longe dos nossos olhos. Eu não sei se você consegue mensurar isso, mas a igreja de Colossos, assim como a fé, ela também tinha um amor que estava além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E se nós quisermos um amor semelhante, uma reputação, ou se nós quisermos também esse amor, o que nós deveríamos fazer para nós termos isso? Nós podemos demonstrar o nosso amor por todos os irmãos. Como nós vamos demonstrar? Aproveitando momentos em que os irmãos estão reunidos. Demonstrar o nosso amor. Talvez você não vê a pessoa todo dia, você pode demonstrar enquanto você está num culto. Você pode demonstrar o amor quando você vê alguém na rua. Você pode demonstrar esse amor fazendo uma visita. Você pode demonstrar o seu amor hoje, indo a um velório. Todos os dias você tem a oportunidade de demonstrar esse amor. Dando um abraço, chamando para mais perto. Encontrou alguém chorando, querido? Não espere o líder ou o seu pastor, não. Vá até aquela pessoa, dê um abraço, pergunta se ela precisa de ajuda. Viu alguém em uma situação? Pare, tente ajudar, tente criar situações. O nosso ideal de igreja e de comunidade é ter uma igreja que se preocupa. Nós temos tantos testemunhos assim ao longo dos anos. É tão bom quando a gente está em uma reunião, ou um encontro, ou um acampamento, e a gente vê as pessoas dando testemunho e falando assim: ó, o que realmente contou para mim não foi a palavra X, não foi o louvor, foi aquele abraço que eu recebi no dia que eu cheguei na igreja. O que realmente contou para mim foi ver as pessoas me acolhendo, foi ver alguém me direcionando, foi ver alguém cuidando de mim. Quantas pessoas falam desse amor e como ele deve ser exalado todos os dias? Primeiro, a nossa reputação e fé, estabelecidos em um só pilar. Depois, o nosso amor ao nosso próximo, fortalecendo esse segundo pilar. E qual seria o terceiro pilar? O evangelho na igreja de Colossos, ele produzia frutos. Vai em Colossenses 1, 23 aí comigo. Nós estamos chegando ao final, querido. Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar das esperanças do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Versículo 24. Agora me regozijo nos sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Quando nós falamos sobre os frutos produzidos pela igreja de Colossos,
A primeira coisa na igreja de Colossos é que a igreja, ela não estava preocupada somente com a sua vida. A igreja de Colossos era uma igreja que também, era uma igreja visionária, que tinha um olhar global, uma preocupação global. Por isso que quando Paulo ele traz toda essa reflexão sobre as aflições que ele viveu, sobre as aflições que ele ainda estaria por viver, ele ainda assim deixava bem claro que ele estava o quê? Feliz por ver toda aquela situação e por ver aquela igreja alicerçada. Uma igreja que tem uma base sólida é uma igreja que produz frutos. Você acha que nós pastores, nós ficamos tristes, queridos, quando se levanta uma palavra de ofensa contra nós, quando uma palavra caluniadora se levanta contra nós? Tudo isso nos entristece. Nós nos entristecemos, mas não temos o nosso espírito afligido, porque nós temos a nossa visão está no alvo. Nós já estamos solidificados e nós temos frutos. E nós temos frutos. Eu me lembro quando eu fui para o Quênia, o pastor Denner fez uma postagem no Facebook. E ele fez uma postagem dizendo o seguinte, que se alegrava muito por 3 situações da vida dele. E nessas 3 situações da vida dele, ele falou sobre a questão de um dos frutos ser o pastor Leandro, um segundo fruto ser a minha vida, e um terceiro fruto ser um amigo nosso, o Marcelinho. 3 pessoas vivendo 3 áreas diferentes, mas cumprindo o propósito de Deus. E é nisso que nós nos alegramos. Eu me alegro quando eu vejo, por exemplo, o testemunho de um amigo, um grande amigo que, enquanto nós estávamos no antigo templo, o Kleber Alcino, chegou aqui em João Pinheiro, chegou aqui para vender consórcio e trabalhar com o aplicativo dele para celulares de localização. O Kleber um dia foi num culto de quinta-feira, me esperou até o final do culto com um outro amigo que ele tinha, pegou na minha mão e olhou para mim e falou assim: gostei do senhor, o senhor é meio doido, eu também sou doido. Que dia que é essa tal de célula? Falei, tal dia. Deu na terça-feira, o Kleber foi para a nossa célula. Primeiro encontro com Deus, o Kleber se sentiu desafiado, fez encontro com Deus. Fez alguns cursos da igreja. Participava de tudo, sempre presente. Exalando uma fé que foi construída, solidificada em reputação e fé e amor. Sempre doando. Roubaram a minha casa, eu lembro como se fosse hoje. Roubaram a minha casa umas 9h30 da noite. Quando deu 11 horas da noite, o portão bateu, e aí quando rouba a sua casa, você está meio assustado ainda, né? O portão bateu, eu saí assim, olhei, o Kleber com a televisão na mão, olhou para mim e falou: pastor, estou numa situação difícil, mas fiquei sabendo que roubaram a sua casa. A única coisa que eu tinha na minha casa que eu pensei assim, eu tenho que levar para ele, eu só tinha essa televisão. Irmão, fiquei constrangido demais. Porque não é o fato de você ganhar algo, é o fato de você ver uma pessoa se preocupando com você e exalando amor. Levar toda a comida da minha geladeira, de repente chega um irmão com uma carne, com uns pacotes de macarrão. Levar as roupas, chega outro irmão com roupa. Não é o fato de você ganhar algo, é você ver alguém exalando amor, é você ver alguém oferecendo amor, doando amor. Esse é um grande pilar. Essa semana eu conversei com o Kleber. E o Kleber é um cara que ele constrange a minha vida. Eu não estou, ele não está aqui, não estou puxando sardinha não, querido, não é rasgando seda não. O Kleber está morando lá em Belo Horizonte. Ano passado teve encontro com Deus, já tem uns 3 encontros que ele faz a mesma coisa. Teve um encontro que ele trouxe 7 pessoas, um outro encontro ele trouxe 15. Ele falou: pastor, esse ano a minha meta é trazer 20 pessoas para o encontro com Deus. Aí a gente faz um encontro para 60 pessoas. E 20 pessoas vêm da turma do Kleber. É um cara que tem se preocupado, sabe, querido? Então, para mim, é motivo de agradecimento e de louvor a Deus pensar assim: pô, esse cara começou frequentando uma célula. Eu tive o privilégio de ministrar
para ele em uma célula, eu tive o privilégio de levar ele junto comigo em uma casa de paz, eu tive o privilégio de ver ele ir para a cidade dele e pregar para toda a família e trazer a mãe. Quantos anos você acha que eu estou numa luta para ganhar minha mãe para Jesus? O cara foi para a cidade dele, já trouxe a mãe dele para um encontro com Deus, o irmão já aceitou Jesus, a família do cara toda já aceitou Jesus. Isso é um privilégio, querido. Quando o pastor Denner ele fez aquela postagem, eu comecei a pensar, Deus, não é o fato de você formar um missionário, um pastor, um líder de igreja, o fato de você conquistar um pai de família para Jesus, o fato de você conquistar um jovem que está começando a adolescência para Jesus, o fato de você conquistar um jovem que está já na sua vida adulta para Jesus, o fato de você conquistar para Jesus, produzir frutos, não é tornar alguém membro de uma igreja. Porque o pastor Emerson está aqui, a gente nunca exigiu do Kleber, você está indo para fora, agora todo mundo que você ganhar é da comunidade sendo transformados. Não existe isso no reino de Deus. A nossa preocupação, queridos, são o quê? Frutos. Frutos. E não são frutos para uma instituição, são frutos para o reino. E esses eram os pilares da igreja de Colossos. Agora a pergunta que fica para nós: reputação e fé, amor ao próximo e frutos que nos credenciem como homens e mulheres de Deus, é o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Você pode olhar para a sua vida, começar a fazer uma reflexão aí agora. Pastor, pode subir, a gente tem um momento de louvor. Faça uma reflexão sobre a sua vida, sobre a reputação, a fé, aquilo que as pessoas veem em você, como elas te veem, sobre o amor ao próximo, um amor sem trocas, um amor sem chantagem, um amor pelo simples fato de se doar àquela pessoa, e sobre os frutos que você produziu. Como tem sido a sua vida? Amém, querido? Você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia. Me lembrei de uma canção que retrata essa realidade da igreja de Colossos. O amor a Deus, a fé, o amor a Deus, o amor aos irmãos e o fundamento da palavra que nos leva a frutificar. Está baseado exatamente naquilo que Jesus fez na cruz. E nós podemos então declarar exatamente esse hino que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Erga suas mãos, queridos, declare isso. Até morrer eu a vou proclamar. Essa é uma confissão de fé. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de
Jesus me dará. A fé em Cristo Jesus, o amor e os frutos que fomos comissionados a dar por Ele. Que seja realmente esse o nosso desafio como igreja, né? Aleluia, Senhor. Aleluia. Querido, queria que você levantasse as suas mãos assim. Quero orar por você ainda. Espírito Santo, aqui existem pessoas com inúmeras dificuldades, papai. Algumas pessoas, Deus, vem todas essas palavras, Deus, saindo do altar, mas tem dificuldade, Deus, em aplicá-las. Eu te peço, Senhor, solidifica a fé desse irmão, Deus, dessa irmã. Traz uma convicção plena, Deus, do que é ter uma reputação, Deus, e um alicerce de fé no Senhor. Para que os desafios do dia a dia, Deus, eles possam ser, Deus, impedidos, Deus, por esse pilar, Deus, de sustento na Tua palavra. De igual modo, Deus, que o amor, Deus, o amor pelo nosso próximo, Deus, ele venha exalar dos nossos corações. Ele possa ser transferido, Deus, através de um relacionamento genuíno. Que ele venha, Deus, a ser o agente constrangedor da Tua palavra e do Teu Espírito Santo em nós. E que tenhamos, Deus, o bom ânimo, Deus. O bom ânimo, Deus, para nos sustentar, Deus. Com os frutos, Deus, que o Senhor tem produzido através das nossas vidas. Frutos de vida. Frutos de conquista. Frutos do Espírito. Solidifica-nos. Transforma-nos. Nos leva, Deus, a conduzir a Tua cruz de maneira plena, Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais um culto, Deus, na Tua presença. Nós temos sede, Deus, nós temos fome, Deus, do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Deus, na nossa trajetória, Deus, na nossa carreira, Deus, como cristãos, a percorrermos, Deus, de maneira coerente, Deus, por todos os caminhos que o Senhor tem nos conduzido. Leva-nos, Deus, em paz e em segurança. Guarda-nos, Deus, desfrutando de toda a graça, Deus, que existe, Deus, no Senhor. Que todo o amor, Deus, que o Senhor tem destinado sobre nós e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, não só hoje, mas para sempre. Querido, vá em paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você que é homem, se você puder ficar por uns minutos só para me ajudar, nós temos uma tarefa para a gente recolher. Os rapazes, né? Pessoal mais jovem, quiser me ajudar com as cadeiras aí, mas se você tiver algum compromisso também, não tem problema, querido, vá em paz, amém?